Você está prestes a ouvir uma das histórias mais perturbadoras e mal interpretadas da Bíblia. Uma narrativa que mistura poder, desejo, violência, honra e vingança. Diná, filha de Jacó e Lia, é a protagonista de um dos episódios mais sombrios do livro de Gênesis. Muitos conhecem a história apenas pela superfície. Siquém se apaixonou por Diná e pediu para se casar com ela. Mas quando mergulhamos no texto, percebemos que o que aconteceu foi bem mais complexo e talvez muito mais cruel do que parece. Afinal, o que realmente ocorreu entre Diná e Siquém? Estamos diante de um caso de amor impossível ou de um estupro disfarçado de romance? Diná é a única filha mulher de Jacó mencionada pelo nome. Ela cresce em meio a 12 irmãos, filhos de 4 mulheres diferentes. Um contexto familiar intenso, marcado por rivalidades, ciúmes e alianças frágeis. Em Gênesis 34, lemos que Diná sai para ver as filhas da terra. Isso parece inocente, mas carrega um peso cultural. Em um tempo em que o patriarcado determinava onde uma mulher podia ir e com quem podia falar, essa pequena ação já a colocava em risco. É nesse momento que ela é vista por Siquém, o príncipe da terra. O texto diz que Siquém a tomou e a deitou com ela e a humilhou. Essas palavras são fortes e claras. Tomou implica força, posse. Deitou com ela é o ato sexual. E humilhou é o termo hebraico que indica uma violação, uma quebra de dignidade. Não há qualquer sugestão de que Diná tenha consentido. A sequência revela que após o ato, Siquém se apegou a Diná, amou a jovem e falou ao coração dela. Isso, à primeira vista, pode soar como um gesto de arrependimento ou de amor sincero. Mas se olharmos com atenção, parece mais um tipo de apego possessivo, como se Siquém, depois de tomar Diná como objeto, passasse a desejá-la como posse permanente. É importante lembrar que o amor verdadeiro não nasce da violência. Se o primeiro contato foi um estupro, o que vem depois não pode ser visto como um romance. Ainda assim, Siquém vai até Amor, seu pai, e o convence a pedir Diná em casamento a Jacó. É uma tentativa de transformar o ato brutal em uma aliança informal. Amor propõe uma união de povos. Casamentos mistos, negócios em comum, integração. Mas essa proposta ignora a violação que iniciou tudo. Jacó escuta, mas não reage. Fica em silêncio até que seus filhos voltem do campo. A indignação parte de Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de mãe e pai. Eles percebem que aquele pedido de casamento não é um gesto de paz, mas uma afronta à honra da família. É nesse ponto que o plano de vingança começa a tomar forma. Eles enganam Amor e Siquém, dizendo que só aceitarão a união se todos os homens da cidade se circuncidarem. Para um povo que valoriza a aliança com Deus através da circuncisão, isso é mais que um pedido religioso. É uma jogada estratégica. Siquém concorda, ama tanto Diná, ou está tão obcecado, que convence todos os homens da cidade a passarem pelo ritual. No terceiro dia, enquanto todos ainda estão sentindo dor, vulneráveis, Simeão e Levi entram na cidade com espadas nas mãos. Matam Siquém, Amor e todos os homens. Pegam Diná de volta e saqueiam a cidade inteira. É brutal, é sangrento. E para muitos, é uma vingança justa. Mas para Jacó, não. Ele condena a ação dos filhos, não por causa da violência em si, mas porque agora ele teme represálias das tribos vizinhas. A preocupação de Jacó não parece ser com Diná, nem com a justiça, mas com a sobrevivência do seu clã. Esse silêncio diante do sofrimento da filha, primeiro quando ela é violada, depois quando os filhos tramam a vingança, é, talvez, um dos elementos mais desconcertantes da história. E Diná, o que ela sente, o que pensa, o texto nunca nos diz. Ela é silenciada, como tantas mulheres ao longo da história que foram violentadas e depois apagadas do próprio relato.
O silêncio dela é ensurdecedor. Nunca lemos uma palavra de Diná. Não sabemos se ela queria vingança. Não sabemos se ela se sentia presa, humilhada, desonrada. O texto bíblico nos obriga a enfrentar essa ausência, a encarar o fato de que, até hoje, muitas histórias são contadas sem dar voz à vítima. A história de Diná e Siquém continua sendo debatida por estudiosos, teólogos, ativistas e leitores atentos. Alguns tentam suavizar o ato, dizendo que era costume da época. Outros defendem que a violência precisa ser chamada pelo nome certo: estupro. O que sabemos é que a Bíblia não esconde o lado sombrio da humanidade. Ela não transforma heróis em santos impecáveis. Mostra homens e mulheres com falhas profundas, emoções confusas e decisões perigosas. Essa narrativa é um espelho das tensões humanas mais profundas. Poder versus fragilidade, desejo versus dignidade, honra familiar versus justiça pessoal. E nos faz refletir: será que estamos preparados para ouvir as vozes que foram caladas? Estamos dispostos a confrontar o lado sombrio das histórias sagradas sem tentar justificá-las? Se essa história te tocou, te fez refletir ou te incomodou, é sinal de que precisamos continuar conversando. Deixe nos comentários como você interpreta esse capítulo de Gênesis. Foi amor ou estupro? Justiça ou vingança? E o silêncio de Diná, o que ele diz para você? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que se interessa por histórias bíblicas que desafiam a lógica e revelam a humanidade por trás dos personagens. Aqui, a gente não lê a Bíblia com os olhos fechados. A gente encara o texto juntos.